E aí, galera, aqui professora Andresa Gomes, professora de História, para nossa terceira videoaula. O tema dessa terceira videoaula é a Revolução Americana, também conhecida como Independência das 13 colônias inglesas na América. Vamos nessa? Antes de falarmos da Revolução Americana, vamos fazer uma pequena revisão para entender melhor esse processo? Então, aqui no Brasil e na América Espanhola, atendendo aos interesses mercantilistas de suas metrópoles, o objetivo do sistema colonial era fornecer às metrópoles europeias toda e qualquer riqueza visando o lucro delas. Foi implantado o tipo de colonização de exploração, com latifúndio, escravismo, monocultura, tudo visando o mercado externo. Na América Inglesa, por outro lado, além desse tipo de colonização, que foi implantado no sul das 13 colônias, o tipo de colonização predominante foi o de povoamento, implantado no centro e no norte das 13 colônias. Dessa forma, os colonos não estavam acostumados, em sua maioria, à dominação rígida por parte da metrópole. E isso ficou conhecido como negligência salutar. Lembram aquele famoso descaso da Inglaterra com as 13 colônias? É isso. Além disso, os colonos ingleses estavam acostumados com certa autonomia política. Com a falta de dominação da Inglaterra, as colônias passaram a desenvolver um ritmo administrativo próprio. Elas escolhiam seus representantes para cargos públicos através de assembleias. E os próprios colonos tomavam decisões políticas e estabeleciam regras para solucionar os seus próprios problemas. Ou seja, os colonos já gozavam de liberdade política. E até certo ponto de liberdade econômica também. A exceção aí é o sul das 13 colônias, né? São as colônias do sul. Deu para entender? Tudo ia muito bem até que entre 1756 e 1763 eclodiu a chamada Guerra dos Sete Anos. Essa guerra envolveu França e Inglaterra, que disputaram terras na América do Norte. A Inglaterra venceu a Guerra dos Sete Anos, mas mesmo vitoriosa, a Inglaterra saiu abalada economicamente. Para poder se recuperar dos gastos da guerra, a coroa britânica criou vários impostos para os colonos, impostos esses que nós vamos ver daqui a pouco. Insatisfeitos com o que eles chamavam de impostos sem representação, porque tais leis foram aprovadas sem que houvesse no parlamento inglês representantes dos colonos, esses colonos, que estavam acostumados com a negligência salutar e com a autonomia política, iniciaram a guerra pela independência. Ou seja, a Guerra dos Sete Anos mudou a relação da Inglaterra para com as suas colônias. Só que os colonos estavam acostumados com a liberdade e não queriam perdê-la. Então, a guerra pela independência dos Estados Unidos, pela independência das 13 colônias, foi uma guerra pela manutenção da liberdade política e econômica que os colonos já gozavam. Vamos fazer um apanhado geral sobre os antecedentes da independência das 13 colônias? Então, a Inglaterra venceu a França na famosa Guerra dos Sete Anos, expandindo seus domínios na América do Norte. Para poder recompor o tesouro após a guerra, a Inglaterra aumentou o controle sobre as colônias, estabelecendo uma política colonial restritiva e impondo medidas de controle comercial às 13 colônias. Os colonos, acostumados com a negligência salutar, reagiram contra as novas leis, optando pela guerra em prol da independência.
Aí na imagem podemos ver Mel Gibson interpretando o personagem Benjamin Martin, personagem principal do filme O Patriota. O filme O Patriota, ele retrata as guerras pela independência das 13 colônias inglesas. É um filme muito bom e eu indico. Vamos conhecer agora as famosas leis proibitivas, os famosos impostos sem representação que tanto irritaram os colonos a ponto de ter provocado uma guerra. Com o fim da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra decretou a cobrança de novos impostos, na tentativa de ampliar suas receitas. Em 1764, foi criada a Lei do Açúcar, que aumentava a taxa sobre o açúcar, o café e outros produtos. Em 1765, no ano seguinte, o parlamento inglês aprovou a Lei do Selo. Com base nessa lei, todos os documentos legais e oficiais em circulação nas colônias deveriam receber selos emitidos pela metrópole. A imposição dessas leis instalou um clima de tensão entre colônia e metrópole. Não bastasse tudo isso, em 1773, o governo britânico, por meio da Lei do Chá, concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as colônias. Isso iria arruinar o comércio local, o comércio dentro das colônias, da venda de chá. Os colonos seriam obrigados a comprar o chá somente da Companhia das Índias Orientais. Essa lei acabou gerando um episódio que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, quando alguns colonos disfarçados de indígenas jogaram ao mar carregamentos de chá transportados pela Companhia das Índias Orientais. Em resposta, em 1774, a metrópole implantou novas leis que os colonos chamaram de leis intoleráveis. Entre elas, se destacou a lei do Porto de Boston, que fechava o porto até o pagamento integral do chá que eles lançaram ao mar. E a lei do aboletamento, mais conhecida como lei dos alojamentos, no qual os colonos eram obrigados a dar alojamento adequado aos soldados britânicos. Para os colonos, acostumados com a liberdade, já era demais. Embora eles não compartilhassem o sentimento de unidade, embora não tivessem, as 13 colônias, não tivessem o mesmo projeto político, nem defendessem o mesmo modelo econômico, elas se uniram contra a Inglaterra, contra o inimigo comum. E em 1774, representantes das 13 colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, para poder bloquear todas essas medidas. Como a Inglaterra intensificou a repressão, mesmo os conservadores do Sul, das colônias do Sul, acabaram aderindo à causa da independência, por conta da intransigência britânica. Foi organizado, então, o segundo Congresso Continental da Filadélfia, sob a liderança de Thomas Jefferson, a quem coube a redação da Declaração de Independência, com base nos princípios iluministas de John Locke. A Declaração de Independência foi finalizada em 4 de julho de 1776. Tanto que essa data, 4 de julho, é considerada a data da independência dos Estados Unidos. O segundo Congresso Continental confirmou George Washington como comandante das tropas rebeldes. Nas imagens, à sua esquerda, Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração de Independência. E à sua direita, George Washington, o comandante das tropas dos colonos. Ambos foram presidentes dos Estados Unidos. A Revolução Americana teve basicamente 2 fases, muito bem retratadas no filme O Patriota. Na primeira fase, os colonos lutaram sozinhos contra a metrópole.
Isso explica as constantes derrotas que sofreram. Na segunda fase, os colonos tiveram ajuda de nações, de países que eram inimigos da Inglaterra. Os colonos tiveram auxílio da França, da Espanha e da Holanda. A França perdera recentemente a Guerra dos 7 Anos, mas era uma inimiga histórica da Inglaterra. Basta lembrar da Guerra dos 100 Anos. A Espanha teve sua invencível armada afundada pelos britânicos. E a Holanda havia sido prejudicada pelos ingleses através dos atos de navegação. Então, os 3 países auxiliaram os colonos, sobretudo com dinheiro, sobretudo com verbas, para que pudessem enfrentar os ingleses. A França auxiliou, além da verba, também com soldados. Tá? E isso é bem retratado no filme. Graças à ajuda estrangeira, auxílio estrangeiro, os colonos derrotaram definitivamente a Inglaterra. As lutas estenderam-se até 1783, quando o governo britânico reconheceu, pelo Tratado de Paris, a independência das 13 colônias, que passaram a ser denominadas Estados Unidos da América, o primeiro país do continente americano a surgir como nação independente. A famosa Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os americanos em ocasião do centenário da independência dos Estados Unidos em 1886. A Estátua da Liberdade simboliza a liberdade e as oportunidades que a América do Norte oferecia. A Estátua da Liberdade traz na mão direita uma tocha, simbolizando a luz da liberdade, e na mão esquerda uma tábua com a inscrição 4 de julho de 1776, data em que foi proclamada a independência dos Estados Unidos. A Constituição de 1787. Ela foi a primeira Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição vigora até os dias de hoje, com algumas alterações, naturalmente. Essa Constituição tem um caráter iluminista, foi inspirada nas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, como direitos inalienáveis dos cidadãos. Apesar disso, essa Constituição ela é tida como excludente, porque africanos, mulheres e indígenas não foram considerados cidadãos, somente homens livres, brancos. A escravidão foi mantida no país e só foi abolida no século XIX. Na imagem, Martin Luther King. Apesar da abolição da escravidão americana ter ocorrido no século XIX, somente a partir dos anos 60, com a luta pelos direitos civis, é que os negros começaram a ser inseridos e considerados cidadãos, de fato, na sociedade americana. Esse discurso de Martin Luther King, ele ecoou como um grito, de liberdade, de fato, para que a Constituição americana, que tanto falava em liberdade, em igualdade como direitos inalienáveis, fosse realmente colocada em prática. Esse famoso discurso, que diz que eu tenho um sonho, ecoou pelo país e o Congresso não teve outra saída senão começar a aprovar os direitos civis dos negros. E nesse discurso, o trecho que eu escolhi, Martin Luther King disse: tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Martin Luther King.